Bom, boa noite, gente. A Fernanda ainda está aqui, ótimo, Fernanda. Sem churrasco, hoje a aula de biologia é mais importante, a aula de ecologia é mais importante, né? Depois ela vai me xingar de tudo que é nome, Fernanda. Só perdi o churrasco por causa do professor Klaus. Churrasco depois da aula. Excelente. Agora você puxou bem o saco, Fernanda. Brincadeirinha, brincadeirinha. Bom, gente, eu queria tocar num assunto que, assim, eu ainda não sei o que vai acontecer, mas, assim, as nossas aulas práticas estão marcadas para 19 e 26 de março, tá? Eu vou entrar em contato começo da semana que vem com a professora Daniela. Essa semana ela estava cheia de problemas para resolver lá do curso e do doutorado dela, então eu não quis é, encher muito saco. Mas assim, eu soube, o meu filho estava falando agora há pouco, um pouquinho antes de entrar aqui na aula, que o nosso governador aumentou mais 2 dias o lockdown. Então ia até dia 8, que é segunda-feira, agora vai até dia 10, quarta-feira. Então, eu sinceramente eu não sei como vai ficar as nossas aulas práticas, tá? Eu vou dizer para vocês, eu tô com um pouco de receio, até por causa da minha mãe de quase 81 anos de idade. E assim, o meu irmão mora no Rio Grande do Sul, eu sou vizinho da minha mãe e quem acaba cuidando, e ela mora sozinha. Quem acaba cuidando dela sou eu e minha família. Então, inclusive, o meu filho, o Gustavo, está indo muito na casa da Oma dele, né? Oma é vó em alemão. Está indo muito lá porque o Gustavo fica mais enclausurado e praticamente não sai de casa. Eu já saio, eu tenho que sair algumas vezes, né? Para resolver problemas e tal. Então vai o Gustavo lá ajudar o Oma de vez em quando. Mas eu também tenho que ir lá ver, tenho que fazer coisas para ela e tudo mais. Então, eu estou sendo sincero com vocês, eu estou com um pouco de medo, porque a gente está na pior fase da pandemia. Desde o primeiro caso, a gente está na pior fase. Se lembra do ano passado? A gente está pior do que ano passado. Mas, se for liberado para dar aula prática, eu darei aula prática, tá? Eu darei aula prática. Vocês vão ver meio maluco por se proteger, né? Mas eu darei aula prática para vocês. Eu faço questão disso. Eu só não sei se a aula prática vai ser nessas datas. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Se a aula prática não for nessas datas, a gente tiver que postergar, a gente vai ter a matéria. Aquela matéria que está lá no plano de ensino, a gente traz antes. E quando der para dar aula prática, a gente dá aula prática, tá? Mas a minha intenção é dar aula prática, mesmo porque eu quero conhecer vocês pessoalmente, mesmo que seja atrás de uma máscara, né? Eu acho que é bom, né? E vai ser um prazer para mim conhecer vocês pessoalmente e mostrar coisas ali na prática, no nossa primeira prática de ecotoxicologia, tá? Vai ser bem interessante. Então, assim, talvez a gente tenha que postergar um pouco mais adiante, mas tem razão, tem suas razões, né? Por causa da pandemia, infelizmente. Assim que der uma janelinha, a gente faz a aula prática. Já o laboratório já está avisado, eu estou certinho, vocês já escolheram o produto que vocês vão testar, gente? Já separaram as equipes, já escolheram os produtos? Equipe de 3 alunos e escolha um produto que seja líquido e seja solúvel em água. É a única coisa que eu quero. Qualquer coisa vocês podem testar, de curiosidade para saber se faz mal. A gente vai testar em semente de alface, se faz mal em alface, tá? Bom, vamos começar então nossa aula, gente. Hoje a gente vai falar de energia, energia em sistemas ecológicos. Então, eu vou compartilhar aqui nossa apresentação, ela já está a postos. Eu quero que alguém me avise se vocês estão enxergando o slide, por favor. Sim, professor. Tranquilo. Ótimo. Sim. Então, ótimo, maravilhoso, pessoal. Estamos na semana 5. O tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem a nossa semana de apresentação da disciplina. E hoje a gente vai falar de energia dos sistemas ecológicos. Hoje a aula é um pouquinho mais
comprida. Fernanda, vai demorar talvez uns minutinhos a mais para você comer churrasco, mas você estará lá, sem dúvida. Vamos lá. Primeiro vamos começar. Vocês já pensaram? Eu acho que vocês já estudaram, né? Isso daí, nem que fosse um pouquinho lá no colégio, mas acho que com certeza também em alguma matéria aqui do curso, né? Como que cada organismo sobrevive? Cada organismo, para sobreviver, para crescer, para sobreviver, para crescer, para se reproduzir, para se movimentar, ele precisa o que a gente chama de metabolismo, né? E o que é esse tal de metabolismo? É todas aquelas transformações químicas que ocorrem nas nossas células, nos nossos tecidos, com 4 objetivos básicos. Então, eu obtenho diferentes matérias-primas que vão se combinar em transformações químicas, seja nas células, seja nos tecidos em si, com 4 objetivos. Primeiro, obter energia química. Pode ser captação de energia solar, caso de plantas, ou degradação de nutrientes ricos em energia obtidos no meio ambiente. Então, antes de vir para a aula agora aqui com vocês, eu fui comer uma pizza com a minha família, né? Então, eu obtive muita energia, até demais energia, mais do que eu gasto, né? Mas qual foi a intenção? Obter energia química. O metabolismo tem um segundo objetivo, que é converter as moléculas desses nutrientes em moléculas com características próprias para cada célula do meu corpo, para cada tecido. O terceiro objetivo do metabolismo, qualquer metabolismo, é formar macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos. E vocês sabem que essas macromoléculas são essenciais para qualquer organismo vivo no mundo, tá? Qualquer. As quais vão ter atividades específicas dentro da célula. Então, proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos vão fazer diferentes atividades dentro da célula. E, por fim, o quarto objetivo do metabolismo é sintetizar e degradar biomoléculas necessárias para determinadas funções celulares. Ótimo. Eu já vi como é em um organismo só. Mas, professor, eu tenho uma pergunta. Tudo isso daí relacionado à energia, moléculas, nutrientes e tal, elas ocorrem a nível de ecossistema? A nível de comunidade, de população, de comunidade, de ecossistema, etc. Como funciona o processo de transformação de energia em um ecossistema? A gente pode pegar, basicamente, como funciona para um indivíduo e levar para um ecossistema. Levar para um nível de muitos indivíduos juntos ao mesmo tempo. Para a gente saber como funciona a dinâmica da energia em um ecossistema, a gente precisa conhecer as leis da termodinâmica. Ô, professor, eu estudei isso lá no colégio. Olha que legal, exatamente aquilo que você estudou no colégio, ele tem uma importância muito grande quando a gente fala de energia de ecossistemas. Energia em ecossistemas, em sistemas ecológicos. Bom, deixa eu só voltar aqui, ó. Metabolismo, eu falei para indivíduos. Mas quando a gente transporta para ecossistemas, para sistemas ecológicos, a gente também está falando de uma espécie de metabolismo. E a primeira coisa que a gente tem que saber, então, é a primeira lei da termodinâmica. É aquela matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas, somente transformadas. Eu consigo fazer energia? Não. Mas, professor, e quando você tem uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear? Não, eu só pego energia de uma forma e transformo em outra. É só isso que eu faço. Eu não crio do zero. Eu só transformo a energia. Matéria é a mesma coisa. Então, eu planto milho, daí eu vou comer milho. Aquela matéria estava na forma de milho, agora vai passar na forma do corpo do Klaus.
Então, a primeira lei da termodinâmica, ela fala o seguinte: uma substância se transforma em outra através de processos físicos, químicos e ou biológicos. Essa substância pode assumir diferentes funções, mas ela não desaparece. Então, isso é para matéria e energia. Então, vamos pegar a energia, que é o tema principal da nossa aula de hoje. Então, se eu vou me alimentar de pizza, eu vou pegar a energia da pizza e vou me alimentar daquilo. E daí eu vou gastar essa energia. Mas essa energia vai ser transformada em outra coisa que eu já vou mostrar para vocês. Então, a energia se comporta da mesma forma que a matéria, quando a gente fala da primeira lei da termodinâmica. Ela se transforma de uma forma, a energia que está na pizza, para outra forma, a energia que vai para o Klaus. Mas ela não desaparece, tá? Por isso que a gente chama a primeira lei da termodinâmica lei da conservação de massa e energia. Lembrem-se, matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas. Elas somente vão ser transformadas de uma forma para outra nos diferentes compartimentos de um sistema ecológico. Vamos pensar assim: olha, dia de calor, eu quero um sorvete. O que tem o sorvete? O sorvete tem energia química. Aliás, tem muita energia, né? Principalmente açúcar. O que é açúcar? É energia química. Daí eu vou tomar um sorvete e vou adquirir energia cinética. Aquele açúcar, a energia contida naquele açúcar, eu posso gastar em alguma atividade através da energia cinética, energia de movimentação. Então eu vou tomar açúcar, vou comer açúcar e daí eu vou poder me movimentar bastante. A mesma coisa ocorre com as plantas, não é? Eu tenho energia solar que vem lá do sol através de raios ultravioletas, etc. E assim por diante. As plantas, elas pegam a água do solo, nutriente do solo, junto com a energia da luz, energia solar, e transformam em energia química e crescem. Inclusive, elas formam folhas, frutos, sementes que a gente pode se alimentar. E daí a gente vai pegar a energia dessas folhas, frutos ou sementes e vai transformar em energia para o nosso corpo. Então, a grande ideia da primeira lei da termodinâmica é que a quantidade total de energia no universo nunca se altera. Ela se transforma, ela vai de um lugar para outro. Eu vou me alimentar de outro organismo e assim por diante. Então, eu transfiro energia de um organismo para outro, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica fala que a energia não pode ser criada ou destruída, hein, gente? Mas ela só vai ser modificada ou transferida de um objeto para outro. Mas daí podem surgir algumas dúvidas, né, professor? Se a energia nunca é criada nem destruída, isso significa que ela é reciclada muitas vezes? Ela vai de um lugar para outro, então ela é reciclada? Aí entra a segunda lei da termodinâmica. E daí eu até coloquei ali bem sim e não. Mas como assim sim e não? A energia não pode ser criada nem destruída, primeira lei da termodinâmica. Mas ela pode mudar de uma forma útil para uma forma menos útil. Calma, já vou mostrar para vocês. Então, quando a gente tem transferência ou transformação de energia no mundo real, uma parte dessa energia ela é convertida numa forma útil, inútil. O que a gente considera uma forma inútil? Aquela que não pode ser usada para fazer um trabalho qualquer. Por exemplo, andar. Por exemplo, dar aula. Por exemplo, respirar. Por exemplo, coração bater. Isso são energia transformada em um trabalho. Mas nem toda energia é transformada em trabalho. Quando algumas vezes a gente perde energia. Como? Na forma de calor. Qualquer organismo pode perder energia e vai perder energia na forma de calor. Tá?
Não existe nenhum sistema, tanto natural quanto criado pelo ser humano, que tenha 100% de eficiência no aproveitamento da energia. Vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês, pessoal. Eu sou do tempo ainda da lâmpada incandescente. Se lembram da lâmpada incandescente, gente? Hoje é até proibido vender lâmpada incandescente, ou produzir Em lâmpada. casa ainda tem algumas. Tem ainda? Nossa, porque ela queima muito fácil. A lâmpada incandescente, depois de um tempo ligada, tenta colocar a mão. Vai queimar a mão. Professor Klaus não falou para colocar a mão, hein, gente? Por favor. Mas você sente o calor. Por que isso? A gente injeta energia na lâmpada, né? Daí ela vai aproveitar a energia para gerar calor, gerar luz naquele fiozinho lá. Mas uma parte dessa energia é perdida na forma de calor. Porque aquela lâmpada, aquela tecnologia, ela não aproveita toda a energia. Então, ela é perdida na forma de calor. A gente chama de lâmpada incandescente porque quando a energia passa naquele fiozinho lá, os elétrons, eles ficam bem maluquinhos, se batem bastante e daí liberam luz como resultado desse processo. Mas uma grande parte da energia colocada numa lâmpada incandescente, ela é perdida na forma de calor. E dá para sentir. É só chegar perto, inclusive. Inclusive, a gente tem um método para retirar organismos do solo vivos com lâmpadas incandescentes. Ela gera calor, vai tirando, vai secando o solo e os organismos daí vão procurar outro lugar, porque eles precisam de solo úmido, daí sai. Bom, mas daí veio a lâmpada fluorescente. E que a gente começou a chamar de lâmpada fria. Por quê? Ela tem uma outra tecnologia. A energia que a gente injeta dentro da lâmpada fria, uma boa parte é utilizada para fazer luz. E ela perde bem menos do que a incandescente. E agora, nos últimos anos, surgiu a lâmpada LED. Esta tem uma eficiência muito maior, mas não é 100%. Inclusive, se vocês pegarem aqui no meu escritório, todas as lâmpadas são LED. Praticamente em toda a minha casa são lâmpadas LED. Se vocês pegarem uma lâmpada LED que já está acesa há algum tempo, vocês vão notar que ela está quente. Bem menos do que uma incandescente. Mas ela tem um certo calorzinho. Então, ela não tem 100% da eficiência para transformar a energia que a gente coloca ali em luz. Uma parte ela transforma em calor. Então, a segunda lei da termodinâmica diz: uma parte da energia é transformada em algo útil, no caso da lâmpada, é luz, e outra parte da energia é transformada em algo inútil, como, por exemplo, calor. E assim é o ser humano, né? Então, vocês vão lá no McDonald's, vão comer um Big Mac, né? Eu gosto daquele cheddar, sei lá o quê. Eu gosto do quarteirão. O que vocês acham do quarteirão? É bom, gente? Quarteirão? Gostam? Ninguém gosta de, de McDonald's, gente? Oh, é bom, hein? Vocês vão lá no McDonald's, inclusive. Prefiro o Burger King. Ah, eu comi pouco Burger King, eu comi pouco. Mas eu descobri agora uma hamburgueria perto da minha casa que entrega por delivery que é ótimo. Cheers Burger, é ótimo, tá? Ali no Tarumã. Bom, gente, vamos lá, só para dar fome, né? Vocês vão lá e pegam um quarteirão, pegam um Burger King, pegam um lá no Cheers Burger e comem. Ali tem um complexo de moléculas. Uma parte dessa energia que a gente consome, a gente vai usar para o coração bater, né, para respirar, para o cérebro funcionar. Uma parte a gente vai gastar energia cinética, que é para nos movimentarmos,
Isso é energia útil. A segunda lei da termodinâmica diz que uma parte da energia usamos para coisas úteis e uma parte a gente perde de forma inútil. Por exemplo, calor. A mesma coisa que o guepardo, né? Que é o animal terrestre, o mamífero mais rápido que existe, né? O corpo dele é todo em forma de mola, é bem interessante em termos de mecânica, né? Biomecânica. O guepardo come, ele tem que comer bastante, inclusive o guepardo. Ah, mas ele é esbelto, porque ele gasta muita energia para fazer as corridas rápidas e de curta distância dele. Ele consegue atingir quase 100 km por hora, mas em curtíssimas distâncias, né? Então ele precisa comer muita energia. E quando ele corre, uma parte ele transforma em movimento, uma parte dessa energia transforma em movimento e outra parte perde na forma de calor. Então essa é a segunda lei da termodinâmica. Gente, vamos rever aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica: matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas, somente transformadas. Segunda lei da termodinâmica: uma parte da energia é usada de uma forma útil e outra parte é convertida de uma forma inútil, né? Guardaram bem isso? Bom, com esse conceito, a gente pode começar a ver algo muito, muito, muito importante dentro de um ecossistema qualquer, dentro de um sistema ecológico qualquer, que é a produtividade. É a taxa que a energia radiante, a energia do Sol, é convertida em substâncias orgânicas pelas atividades fotossintéticas e depois quimiosintéticas dos organismos produtores e dos outros organismos. Então, vocês sabem que as plantas, elas pegam energia solar, junto com a água e nutrientes do solo, elas produzem matéria. Nessa matéria está contida energia. E essa energia, então, se passa, ou vai passando, pelos diferentes níveis tróficos. Trófico é relacionado ao alimento, tá? Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando dos produtores, porque eles são a base de qualquer ecossistema. A partir daí que a energia vai passando de um nível trófico para outro, tá? Pode ser herbívoro ou pode ser carnívoro. Mas a base do ecossistema são sempre os produtores. Então, quando a gente fala de produtividade, é quanto de energia os produtores, energia do sol, os produtores conseguem transformar em energia química através da fotossíntese, da quimiossíntese, e que vai passar a partir daí para os outros níveis tróficos. Entenderam bem? Produtividade é sempre produtores, é sempre planta. Pega a energia do sol, junto com a água e nutrientes do solo, ela transforma em energia química e daí vai passando para os outros pontos da cadeia trófica, da cadeia alimentar. A gente tem vários tipos de produtividade. A primeira é produtividade primária bruta. Vamos pegar aqui essa figura. Eu adoro essa figura, gente. Por quê? Tem 3 níveis tróficos: os produtores, plantas, os animais herbívoros e os animais carnívoros. E a energia, ela passa exatamente nessa direção. Ela é formada pelos produtores através da energia solar, água e nutrientes do solo, formando a produtividade primária bruta. É tudo o que os produtores transformam através da fotossíntese. Em alguns casos, quimiossíntese também, mas principalmente fotossíntese, tá? Então, todas as plantas daquele ecossistema, quanto elas produzem de energia? Essa é chamada produtividade primária bruta. Entenderam bem? Tudo que eles transformam de energia. Mas, professor, quando as plantas transformam energia solar, nutrientes, água em energia, uma parte dessa energia elas gastam, né? Uma parte dessa energia elas gastam através da respiração, assim como os animais.
Então, nem tudo do que elas produzem, nem tudo da produtividade primária bruta, vai para os herbívoros, quando eles vão lá comer as plantinhas. Então, quando o cavalo, a vaca, vai comer as plantinhas, eles não conseguem captar 100% da energia das plantas. Por quê? Uma parte da energia que as plantas mesmas produziram, elas perdem através da respiração, tá? Então, se a gente pegar a produtividade primária bruta, tudo que as plantas produziram, e tirar a respiração, que é aquilo que elas vão gastar durante a vida delas, o que sobra a gente chama de produtividade primária líquida, ou assimilação líquida, né? É a taxa de armazenamento da matéria orgânica nos tecidos das plantas, energia, que excede o uso respiratório. É o que sobrou. Respirou, perdeu energia, o que sobrou é produtividade primária bruta. E isto é que está à disposição do próximo nível trófico, no caso, os herbívoros. Tá? Os herbívoros, eles vão pegar esta energia e vão assimilar. Eles estão no segundo nível trófico. Só que uma parte, eles vão perder por respiração. Eles também vão perder energia por respiração. Então, vai ficar só uma parte da energia que eles pegaram das plantas, vai ficar disponível para os carnívoros, o próximo nível trófico. E daí a gente chama produtividade líquida da comunidade ou produtividade secundária líquida. Aqui embaixo, nos produtores, era produtividade primária líquida. Aqui em cima, nos herbívoros, produtividade secundária líquida. É o total de armazenamento da matéria orgânica, energia, não usada pelos herbívoros, e que daí está disponível para o próximo nível trófico, os carnívoros. Então, só revendo aqui, tudo que as plantas produzem, produtividade primária bruta, só que uma parte elas gastam para respirar. Daí sobra para o segundo nível trófico, os herbívoros, produtividade primária líquida ou assimilação líquida. Olhem só, daí os herbívoros vão perder uma parte por respiração, sobra só uma parte para o carnívoro. Vocês estão vendo que a quantidade de energia aqui disponível para o próximo nível trófico, ela vai diminuindo? Por quê? Uma parte da energia, ela vai sendo perdida para uma forma menos útil. Ela é usada para respiração, mas que vai para o ambiente na forma de calor, tá? Então, isso daqui, esse R, é perdido na forma de calor. Opa, olha a segunda lei da termodinâmica. Ah, mas a energia, ela está se transformando, ela não está sendo criada. Olha a primeira lei da termodinâmica. Olha que legal. Não é complicado, né, pessoal? Então, a gente pegar aqueles conceitos básicos lá do colégio e começar a colocar em algo mais factível, concreto, aqui dentro da ecologia, tá? Prestem bem atenção. Alguém tem dúvida até o momento, gente? Alguém está com dúvida? Eu. Fale. Eu não entendi a secundária líquida. A secundária líquida, então, é o seguinte, olha, a primária bruta é tudo que as plantas produzem. Só que uma parte elas perdem por respiração. Então, só fica uma parte disponível para o segundo nível trófico. Quando os herbívoros, vai lá, as vacas, vão lá na pastagem, vão comer o pasto, elas só vão comer a produtividade primária líquida. Por quê? O pasto já gastou energia, as plantas do pasto já gastaram energia para respirar. Essa energia foi perdida na forma de calor. Daí vai lá, as vacas começam a comer. As vacas, elas precisam de uma parte dessa energia que elas estão comendo para respirar. Então, elas vão perder na forma de calor. Isso significa o quê? Que só uma parte daquilo que elas comeram vai passar para o terceiro nível trófico, os carnívoros. Então, a Fernanda, ela está lá no churrasco. Ela é carnívora. Ela vai aproveitar a energia que veio lá do pasto onde foi criada a vaca.
Mas o próprio pasto já perdeu energia. A vaca, quando foi pastar, ela também perdeu energia. Então, o que, que a Fernanda vai comer depois da aula, hein, Fernanda? Depois da aula. O que, que ela vai comer? Ela só vai comer uma parte da energia que os herbívoros tiraram das plantas. Só uma parte. Porque os herbívoros, a vaca vai usar uma parte daquilo que ela tirou das plantas para respirar. Vai perder na forma de calor. Por que, que a gente chama de produtividade secundária líquida? Porque aqui a gente está no segundo nível trófico. Teoricamente, a gente poderia chamar, no terceiro nível trófico, produtividade terciária líquida, mas a gente não usa essa expressão, tá? E assim vai. Tiraram dúvida? Entenderam agora? Sim, professor, obrigado. Ótimo, que bom. Olha aqui, agora eu vou passar uns dados bem legais para vocês. Olha aqui, já foram feitos vários estudos mostrando qual é a produtividade primária líquida em ambientes terrestres. Primária líquida é o que as plantas, os produtores, deixam para o próximo nível trófico consumir, tá? Por que, que a gente usa a primária líquida, produtividade ou produção primária líquida? Porque é isso que vai dar energia para os próximos níveis tróficos. Então, olha, grama por metro quadrado por ano. Floresta tropical, 1.800. Temperada, 1.250. Boreal, que é quase no Ártico, 800. Arbustos, 600. Savana, lá da África, 700. Campos temperados, 500. Tundra e alpino. Tundra é aquilo que tem na Sibéria, alpino que tem nas grandes montanhas, 140. Subarbustivo desértico, nossa, quase nada, 70 gramas por metro quadrado por ano. Terra cultivada, onde a gente tira milho, soja, etc., só 650, né? Pouca produtividade, mas a gente precisa disso para sobreviver. E olhem só, brejos e pântanos. Eles têm a maior produtividade primária líquida. Quer dizer, aquilo que as plantas daquele ecossistema produzem, tirando o que eles perdem por respiração. Então, pegam o total, produtividade primária bruta, tira a respiração, o que eles deixam para o próximo nível trófico é a produtividade primária líquida. E olha só, brejos e pântanos, 2.500. Eles respondem por 1/4 da produtividade primária líquida de todos os ambientes terrestres no mundo. Então, a gente tem que conservar brejos e pântanos e não drenar. A gente tem que conservar brejos e pântanos. Eles são muito importantes para a produtividade primária líquida no mundo. Daí, eles deixam muita energia para os próximos níveis tróficos. Eu coloquei aqui um GIF, acho que é assim que se fala, né? Onde vocês podem ver depois com mais calma, mas eles fizeram assim durante vários meses, durante alguns anos, a produtividade primária líquida de vários ecossistemas no mundo. Está falando só de ecossistema terrestre, tá, gente? Não de ecossistemas aquáticos. Vocês veem aqui que quanto mais verde escuro, maior é a produtividade primária líquida. Olha, tem lugares onde a produtividade primária líquida é quase zero, né? Alguns lugares, inclusive, é negativo, porque ela precisa receber mais do que ela própria produz. Então, eu já vou falar dessa ideia do fonte sumidouro, onde que o ecossistema não consegue produzir, ele tem que receber energia de outros ecossistemas. Depois vocês podem até parar no meio, assim, no certo, olha, dezembro. Dezembro é verão no hemisfério sul. Vocês estão vendo aqui a Amazônia, tá? Mais verde escuro. E dezembro é inverno no hemisfério norte. Olha aqui, ó, bem clarinho, pouca produtividade. Vamos pegar agora julho. Olha, julho é verão no hemisfério norte. Olha a produtividade primária líquida no hemisfério norte. Inverno no hemisfério sul, já desce um pouco a produtividade primária líquida. Só que o hemisfério sul, ele no geral é mais quente durante o ano todo em relação ao hemisfério norte. Então ele tem produtividade primária líquida o ano inteiro, tá?
Depois vocês podem ver com mais calma, parar. Acho que são 12 ou 14 anos. Opa! Um conceito muito importante é a energética da fonte sumidouro. A ideia é o seguinte, olha, o excesso de produção de energia, produção orgânica de um ecossistema pode ser exportado para outro. Então, o ecossistema que tem excesso e que vai mandar energia para outro é chamado fonte. O ecossistema que tem falta e que vai receber energia é chamado sumidouro. Por isso a gente fala da ideia do conceito de energética de fonte sumidouro. E o principal exemplo que a gente pode imaginar é um sistema estuarino. Sabe quando um rio ele vai chegar no mar, daí ele começa a se ramificar, e daí ele faz pântanos, ele faz sistemas onde tem um pouco de água do mar, um pouco de água salgada, e assim por diante? Esses sistemas estuarinos, eles são altamente produtivos, mas muito produtivos. Eles têm tanta energia que eles podem exportar para outros sistemas sem serem prejudicados. E isso que acontece na prática. Então você pega o Rio Nilo, por exemplo. O Rio Nilo tem um estuário gigantesco. O Rio Nilo, o estuário dele é muito produtivo, e daí energia, nutrientes saem do estuário do Rio Nilo e vão para o mar. O estuário é toda a região que já está encostando no mar, né? Mangues e podem fazer parte de estuários, inclusive. Tá? E daí ele vai exportar energia para água litorânea, para o mar. O estuário do Rio Nilo é a fonte. As águas litorâneas são o sumidouro, que vai receber. Fonte é que manda energia de um sistema para outro. Sumidouro é o que recebe energia de um sistema, de um outro sistema. Como que a gente calcula, então, a produtividade primária, tanto da fonte quanto do sumidouro? É o seguinte, é até óbvio, né? O sumidouro, ele recebe energia. Então, a gente pega a energia que ele produz, produção interna, mais o que ele recebe, mais o que ele importa, que ele puxa de outros sistemas. Já a fonte, ela tem uma grande produção interna de energia. Ela é tão grande que ela pode exportar. Então, a gente pega a produção interna e retira menos o que ela exportou. Por quê? O que ela exportou vai para outro lugar, não vai ficar com ela. Então, a gente não pode considerar como produtividade primária líquida da fonte. Então, gente, fonte sumidouro. Fonte é um lugar que tem muita produção de energia, produção orgânica, e que pode exportar para um outro ecossistema, que a gente vai falar de sumidouro, que vai receber energia. O sumidouro, a produtividade primária líquida, o que ele tem de energia à disposição para o próximo nível trófico, é tudo aquilo que ele produz, mais o que vem, mais o que chega, mais a importação de energia. Já a fonte é tudo que ela produz, menos o que ela mandou para fora. Por quê? Produtividade primária líquida da fonte é tudo que ela produz, menos o que ela mandou. Porque a gente considera a produtividade primária líquida aquilo que aquele ecossistema produz e pode ir para outros níveis tróficos. Vocês já vão ver com mais detalhes daqui a pouco. Olha, eu vou apresentar mais alguns dados bem interessantes para vocês. Olha aqui, se a gente pega, por exemplo, uma floresta, a gente tem uma produtividade primária líquida alta acima do solo. Mas a gente tem uma produtividade primária líquida alta abaixo do solo também. Em torno de 1/3 a metade de toda a produtividade primária líquida de uma floresta é abaixo do solo. Então, o solo é muito vivo, o solo é muito dinâmico e o solo produz muita energia também. A gente tem que ver, então, o que está acima e o que está abaixo do solo.
Olha aqui, essa é uma figura bem interessante, porque ela mostra a produtividade primária líquida em diversos ecossistemas, né? Deserto, campos, floresta, estuários, como eu falei agora, e também junto com as águas, os oceanos, né? Então, aquela plataforma continental, onde a profundidade do mar ainda não é muito grande, é mais raso, ela tem um tipo de ecossistema. Agora, as águas profundas, né, mais para dentro do oceano, tem um outro tipo de ecossistema, vocês sabem muito bem isso. Olha, quais são aqui os maiores produtores, ou os ecossistemas que mais produzem, ou mais têm produtividade primária líquida? Florestas e estuários, tá? Florestas e estuários. Deserto é muito pouco. O interessante, gente, é que a mesma ideia, um conceito ecológico básico que a gente precisa saber para saber como funciona aquele ecossistema, a gente tem também, a gente usa na prática para o ser humano. Então, eu fui comer agora uma pizza. O que que tinha? Tinha trigo, né, para fazer a massa. Eu tive que produzir o trigo. Tinha queijo. Daí eu tive que plantar pasto para a vaca comer o pasto e produzir o leite para eu fazer o queijo. Daí tinha tomate. Hoje, na hora do almoço, eu comi arroz com feijão. E o que que é isso? Eu vou retirar uma parte da produtividade primária líquida daquelas plantas e vou exportar. A gente fala isso exatamente na agricultura: exportar energia, exportar nutrientes. Então eu peguei uma área qualquer e plantei feijão. Ótimo, a gente adora feijão. Brasileiro adora feijão. Maravilhoso, fantástico. Mas o que que o feijão fez? Ele pegou energia do sol, nutriente, água e transformou em uma planta. E dessa planta transformou em grãos que a gente vai aproveitar. A gente vai lá, colhe, leva para casa, prepara um feijãozinho gostoso, uma feijoada, final de semana, você come aquela feijoada cheia de coisa, e daí fica esticado lá no sofá mais umas 3 horas até digerir aquela feijoada, né? E o que que a gente está fazendo? Nós nos aproveitamos da produtividade primária líquida de um sistema, no caso aqui é um agroecossistema, para nos alimentarmos. Não é isso? Então a gente pega um conceito básico da ecologia para sobreviver, né? É bem interessante, é um trabalho mostrando que de 1990 a 2011, pegar essas duas flechas aqui de baixo, a produção aumentou em 180%, mas a área utilizada para produzir isso aumentou só 28%. O que que a gente conseguiu ao longo do tempo? Olha aqui, ó, quanto se produzia por hectare em 1980 e em 2012. A soja, a gente produzia 1.700 quilos por hectare, hoje a gente produz 3.100 quilos. O milho, 1.665, hoje produzimos 4.100. Olha o arroz, nós produzimos em média 1.489 quilos por hectare, um hectare tem 10 mil metros quadrados. Hoje produzimos 4.500. Olha o algodão de 413 quilos por hectare, foi para 3.800, basicamente. O que que a gente faz? A gente aproveita a produtividade primária líquida daquela área, com soja, com milho, com feijão, com arroz, com trigo, com algodão, para nos alimentarmos, ou nos vestirmos, no caso do algodão, né? Em vez de ir essa produtividade primária líquida para um herbívoro, vai para gente, né? Então, a gente usa aquele sistema ou aquele conceito ecológico para o nosso dia a dia. E dá para ir mais adiante. Esse trabalho é bem interessante, feito aqui em Palmeira, no sul do estado do Paraná. Palmeira não é bem sul, Palmeira é depois de Ponta Grossa. Meio sul.
Onde que eles pegaram uma pequena chácara que produz leite, um pequeno produtor, e viu como que era a energia, como que era o ciclo da energia nessa área. Então, o produtor compra fertilizante, semente, pega água ou da chuva ou de algum lugar, compra ração, eletricidade, tratamento de animais, mão de obra, encargos trabalhistas, até isso eles consideraram energia. Entra a chuva, entra o sol. Esse quadrado aqui que vocês veem é a chácara. O que está de fora é que entra de fora para dentro da chácara. Daí vai para o solo, que vai para o pasto, que vai para a alimentação, que vai para as vacas, que vai para a ordenha, que vai para o leite, que vai para o resíduo, e daí o leite sai. Então, olha só que interessante. Fonte, sumidouro, né? Aqui eu pego energia de fora e trago para dentro. É claro que ele tem energia dele mesmo lá dentro, tá? Então, mas a energia que a chácara tem lá dentro não é o suficiente para produzir o leite. Não na quantidade que eles produzem. Então, eles precisam trazer de fora. Olha só, fonte, sumidouro. Que legal, né? Agora vamos um pouco mais longe. Eu posso considerar assim, olha, fonte, sumidouro. O leite, ele sai da chácara. Então, toda a energia que eu gastei para produzir o leite, eu vou exportar para chegar na casa de vocês. Olha, gente, eu adoro um Nescauzinho, tá? Nos meus 50 anos de vida, ainda adoro um Nescauzinho, tá? Não, eu prefiro Toddy. Toddy é melhor que Nescau. Vocês não concordam comigo? Quem prefere Toddy? Quem prefere Todd aí? Eu prefiro Todd. Ah, não, né, professor? Todd não, né? É a velha briga, né? Qual que é melhor, Todd ou Nescau? Eu prefiro Todd, mas toma Nescau sem problema, tá? Então, assim, o que que a gente, quando o Klaus vai tomar o Nescau, o Todd dele, ele pegou leite que veio de um outro lugar. Então, aquele lugar pode ser, segundo esse conceito ecológico, a fonte. E o Klaus é o sumidouro, porque ele vai tomar o leite. Né? Olha só que legal. E esses conceitos básicos de ecologia a gente estuda o tempo todo. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode começar a se preocupar em balancear. Quanto que eu estou tirando? Será que eu não estou tirando demais? Quanto que eu estou colocando? Será que eu estou colocando certo? Então, a gente pode pegar os conceitos da primeira, da segunda lei da termodinâmica, da produtividade primária e secundária líquida, da fonte sumidouro, e a gente pode começar a trabalhar esses conceitos de tal maneira a diminuir o impacto das atividades que o ser humano faz. Gente, a gente precisa comer milho, arroz, feijão, a gente usa algodão, a gente usa trigo, a gente toma leite. O que, que a gente não pode fazer para produzir tudo isso daí é exagerar. A gente não pode, nem tem o direito de destruir o meio para produzir soja, milho, trigo, arroz, feijão, algodão e leite. Mas a partir dessas ideias da própria natureza, a gente pode começar a balancear. Será? Onde que a gente está perdendo? Será que esse tipo de energia que a gente coloca é o correto? E assim por diante. Olha só, conceito ecológico usado na prática. Pensem bem, eu quero que depois vocês entrem nesse material de novo e comecem a pensar. Lembrem-se, um biólogo tem que pensar, tem que raciocinar, né? Não é a mesma coisa do que ocorre na natureza, só que aqui a gente faz de uma outra maneira, a gente manipula de uma outra maneira, mas é a mesma coisa. Qual que é o grande problema do ser humano? É que quando ele manipula, geralmente faz porcaria. E por que, que a gente não pode voltar lá nos conceitos que a própria natureza nos ensina e começar a aplicar aqui para fazer menos porcaria? Porcaria a gente sempre vai fazer, tá, gente? A gente faz porcaria o tempo todo. Mas por que, que a gente não pode, aproveitando as ideias, os conceitos básicos da própria natureza, diminuir um pouco a nossa porcaria, né? Então vamos começar a prestar mais atenção. Isso é bem legal. E daí vem o famoso conceito da cadeia alimentar.
A cadeia alimentar nada mais é, gente, do que uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar. Então, a gente tem, na verdade, são 3 grandes grupos: os produtores, os consumidores e os redutores. Os redutores são os micro-organismos, principalmente fungos e bactérias, que vão pegar tanto produtores quanto consumidores que morreram e vão decompor as suas moléculas, de tal maneira que os nutrientes básicos voltam para serem absorvidos pelos produtores. A cadeia alimentar nada mais é do que uma maneira de expressar as relações de alimentação entre diferentes organismos do mesmo ecossistema. A gente pode chamar a cadeia alimentar ainda de pirâmide ecológica ou pirâmide trófica. Por que a gente muda um pouco aqui agora a cadeia alimentar? Mas é a mesma coisa, tá? Porque daí a gente aproveita para fazer uma representação gráfica de como o fluxo de energia e matéria está indo de um nível trófico é alimento, né, alimentar, para outro nível trófico. Lá na base de qualquer pirâmide trófica, qualquer pirâmide ecológica, nós temos os produtores, as plantas, e daí uma sequência, né? Daí vem os consumidores, mas numa sequência. Os herbívoros, que são consumidores de primeira ordem, os carnívoros, que vão se alimentar desses herbívoros, daí se tornam consumidores de segunda ordem, e os consumidores de terceira ordem, que podem se alimentar de consumidores de segunda e de primeira ordem também, tá? E assim fazendo uma sequência trófica. O que está mais alto nessa cadeia alimentar ou pirâmide trófica, a gente chama de topo da cadeia alimentar. Por isso que a gente fala, o leão está no topo da cadeia alimentar, o tubarão está no topo da cadeia alimentar. Por quê? Toda a energia já passou por uma série de outros níveis tróficos até chegar no tubarão, até chegar no leão. Aliás, deixa eu contar uma curiosidade. Eu li hoje na Nature que foram descobertas 3 espécies de tubarão na Nova Zelândia que eles são fluorescentes. São os maiores animais do mundo que são fluorescentes. Eles vivem a grandes profundidades. Para confundir algum inimigo, eles têm uma leve fluorescência, mas bem leve. Interessante isso, né? Cada coisa que a gente vai descobrindo. Um dos vertebrados mais velhos do mundo é um tubarão. O tubarão da Groenlândia, que ele cresce 1 centímetro por ano. E já foram encontrados tubarões da Groenlândia com 5 metros. Então, provavelmente, um tubarão desses está vivo há 500 anos. Né? E vai lá, a gente pesca e joga fora, porque a gente não vai comer tubarão da Groenlândia. Né? Tem várias maneiras de a gente fazer pirâmides tróficas, pirâmides ecológicas. Por exemplo, pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. Ou o próprio nome já fala, pirâmide de número. Quantos de um organismo é preciso para alimentar o nível seguinte? Quantos do organismo do nível seguinte é preciso alimentar para o outro nível? Biomassa é a massa que tem em cada organismo vivo. Quanto eu preciso em cada nível. E energia, daí é o fluxo de energia em cada nível. Vamos dar uma olhada. Pirâmide de números. Quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um desses. Me confundiu, professor. Sexta-noite o senhor está me confundindo, professor. Está me confundindo. Então vamos pensar assim. Eu tenho lá um lago, um rio. Eu tenho 10 mil camarõezinhos de água doce. Esses 10 mil camarõezinhos, eles vão ser sustento para 1000 peixinhos. Quer dizer, cada peixinho vai comer 10 camarões, tá? Normal. Camarão é pequenininho, de água doce, cada peixinho vai comer 10 camarões. Vai acumular energia. Daí vem lá um peixe maior e vai comer os peixinhos. Então, 100 peixes maiores precisam de 1000 peixinhos. Então, cada peixe maior vai pegar 10 peixinhos e vai comer 10 peixinhos. Então, isso a gente está mudando de nível. Camarão, peixinho e peixão.
10.000 camarões, 1.000 peixinhos, 100 peixões, tá? Algumas vezes pode acontecer o que a gente chama de pirâmide inversa. Já vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Essa é uma pirâmide normal. Eu tenho aqui os produtores. E daí eu começo a cadeia alimentar dos consumidores. Consumidor primário, secundário e terciário. Olha só. Eu tenho 1,5 milhão de gramíneas, de indivíduos. Essas gramíneas só vão ser alimento para 200 mil insetos herbívoros. Aqueles insetos que comem planta. Mas vocês sabem que tem insetos que comem outros insetos. Só que esses insetos predadores, eles precisam de um número maior de insetos herbívoros. Então, os 200 mil insetos herbívoros só vai dar para matar a fome de 90 mil insetos predadores. E esses 90 mil insetos predadores só vai dar para matar a fome de um pássaro. Nossa, imagine, esse pássaro é muito sinistro, né? Muito sinistro. Então, um pássaro come 90 mil insetos predadores, que por sua vez comem 200 mil insetos herbívoros, que por sua vez comem 1,5 milhão de gramíneas. Essa é uma pirâmide, olha só o formato de pirâmide, de números. Mas pode existir a pirâmide inversa, né? Onde que a base é muito pequena. Por quê? Essa base, cada indivíduo é tão grande, que ele serve de alimento para muitos indivíduos do nível trófico logo a seguir. Por exemplo, 200 árvores é um número pequeno, mas elas são tão grandes que dão comida para 150 mil insetos herbívoros. Esses 150 mil insetos herbívoros, eles são o suficiente para 120 mil insetos predadores, que são o suficiente para 5 pássaros. Então, aqui, na verdade, nem a pirâmide invertida, é dupla invertida, né? Porque aqui a base é pequena, mas o topo também é pequeno. E esse topo é chamado o topo da cadeia alimentar. Aqui eu representei por número, é a pirâmide de números. Mas eu posso representar por biomassa, é a relação entre a biomassa e o nível trófico, né? A quantificação do total de biomassa em cada nível trófico em uma comunidade ecológica num determinado período de tempo. A unidade que a gente usa na pirâmide de números é o número de indivíduo, pronto. Na biomassa é grama por metro quadrado ou quilocaloria por metro quadrado. Também pode ter pirâmide inversa. Já vou mostrar para vocês. Essa daqui de cima é uma pirâmide normal. Então, olha, aqui é biomassa, ó. Aqui no caso é grama por metro quadrado. Então, os produtores, eles vão produzir 10.000 gramas por metro quadrado. Mas isso, quando os gafanhotos, consumidores primários, vão se alimentar dessas plantas, eles só conseguem produzir 1.000 gramas por metro quadrado. Já os secundários, por exemplo, o sapinho, que vai se alimentar do gafanhoto, ele só consegue produzir 100 gramas por metro quadrado de área. E os terciários, a águia, que vai se alimentar dos sapos, só consegue produzir 10 gramas por metro quadrado. Olha só, se lembram que eu falei para vocês, né, que a energia vai se perdendo ao longo, ela vai sendo perdida na forma de calor aqui do lado. Daí seria a primeira lei da termodinâmica, a energia não é criada nem destruída, ela só se transforma, segundo a lei da termodinâmica. Então eu tenho 10.000 gramas por metro quadrado, e aqui no topo eu vou perdendo tanta energia, vai se transformando em calor, que eu só vou ter 10 gramas por metro quadrado. Essa é uma pirâmide de biomassa normal, mas eu posso ter uma inversa. E olha que interessante, isso é bem interessante. Eu tenho, por exemplo, num lago, eu tenho fitoplâncton, que são micro-organismos da base do sistema alimentar,
fitoderivado de plantas, mas não necessariamente são algas, tá? Não são, bom, alga também não é planta, mas não necessariamente são plantas. Isso é uma notação bem antiga. E daí eu tenho pequenos animais, principalmente crustáceos diminutos, que vão se alimentar do fitoplâncton. Esses são chamados zooplâncton. Eu posso ter uma biomassa menor de fitoplâncton do que zooplâncton? Posso, porque tem uma diferença. O fitoplâncton tem um ciclo reprodutivo bem mais rápido que o zooplâncton. Então, apesar dele ter uma biomassa menor que o zooplâncton, mas como, professor, se o zooplâncton vai se alimentar do fitoplâncton? Como que o fitoplâncton tem massa ou biomassa menor que o zooplâncton? Porque o fitoplâncton se reproduz tão mais rápido que o zooplâncton que ele sempre está produzindo energia, sempre está produzindo energia. E o zooplâncton, então, sempre tem energia para se alimentar. Só que os indivíduos do zooplâncton, eles não têm vida tão curta, eles ficam mais tempo. Então, o conjunto de biomassa deles é maior que o do fitoplâncton. Mas, mesmo assim, eles conseguem sobreviver, porque o fitoplâncton fica se renovando o tempo todo. O fito se renova mais rápido do que o zoo. Então, aqui a gente tem uma pirâmide invertida. E, finalmente, a pirâmide de energia. Então, é a biomassa, a quantidade de energia acumulada que vai se transferindo por um tempo determinado na cadeia alimentar. A gente usa grama por metro quadrado por ano ou quilocaloria por metro quadrado por ano. A diferença para a biomassa é que na biomassa a gente não coloca por tempo. Na energia a gente coloca por tempo, né? Normalmente por ano. Pode ser por hora, por dia, por mês, por semana, pode. A gente simplesmente colocou como padrão grama por metro quadrado por ano. Agora eu vou dar um exemplo para vocês e eu quero que vocês notem uma coisa aqui. Olha só. Esse é trabalho de outro Odum, não é o Odum lá do livro de ecologia, é outro Odum, mas aqui é uma comunidade aquática. Vocês estão vendo, isso daqui é cor ocre, que é meio marrom claro, sei lá, não sei, eu sou homem é difícil definir cor, né? Eu tenho uma dificuldade imensa para definir cor. Mas lá no livro fala que é ocre. Essa cor ocre é a energia que é efetivamente passada de um nível trófico para outro, segundo a lei da termodinâmica. E esse azul claro é a energia que aquele nível trófico perde em respiração. Gente, isso são dados reais, tá? São dados reais. Eles mostram bem a segunda lei da termodinâmica através de dados reais. Então, os produtores, eles produzem 20 mil quilocalorias por metro quadrado por ano. Mas eles perdem em torno de 12 mil. E só sobra 8.800 para passar para o segundo nível. Daí o segundo nível tem 3.400 quilocalorias por metro quadrado por ano. Mas eles vão perder em torno de 400. Só sobra 1.480 para o próximo nível. Os secundários, eles vão ter 316 quilocalorias por metro quadrado por ano. Só que uma parte eles vão perder em respiração, esse azul claro, e só conseguem passar 67. Olha que interessante, porque a gente notou que a quantidade de energia disponível para os organismos vivos reduz de um nível para o outro, certo? Segundo a lei da termodinâmica. Legal, professor. Só que 10% da energia disponível no nível trófico, só 10% da energia disponível no nível trófico, ela é aproveitada pelo próximo nível trófico. Então, vamos ver aqui. Mais ou menos 10%. Né? No primeiro para o segundo nível dá um pouco mais. Mas olha aqui, olha. Não, vamos pegar aqui, ó. Não dá certo sim. Olha aqui, ó. No primeiro nível tinha 20 mil quilocalorias.
No segundo nível, 3.300, dá uns 15%. No terceiro nível, 380, dá 11% do segundo nível. No terceiro nível, ou perdão, no quarto nível, que é consumidor terciário, só 21 quilocalorias por metro quadrado por ano, dá menos do que 10% do nível anterior. Olha aqui que legal! A gente observou isso na prática. Só mais ou menos 10% da energia de um nível fica disponível no nível seguinte. Mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos. E aqui se confirma, ó, 20 mil passou para 3 mil, dá uns 15%. Passou para 380, dá uns 11%. Passou para 21, dá uns 9%. Olha aqui. O resto da energia é perdido. Então, só 10% dessa energia vai ficar disponível nesse nível. Só 10% dessa energia vai ficar disponível nesse nível. Só 10% dessa energia vai ficar disponível para o próximo nível. Então, gente, quando a gente vai trabalhar um ecossistema, ou quando a gente vai estudar um ecossistema, a gente tem que prestar atenção nisso. E quando a gente passa isso para a prática? Vamos voltar lá para a agricultura, para a pecuária, para a floresta plantada. É a mesma coisa. Então, só uma parte da energia produzida no nível passa para o próximo nível. Mas, professor, e assim, em relação a outras coisas de meio ambiente, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Cadeia alimentar, pirâmide trófica, primeira, segunda lei da termodinâmica. Tem dois grandes fenômenos que hoje a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu que trabalho com meio ambiente, a gente estuda bastante isso. E a ecotoxicologia, que vai ser a nossa aula prática, também tem a ver muito com isso. São os fenômenos da bioacumulação e biomagnificação. Bioacumulação é o processo pelo qual substâncias são absorvidas pelos organismos vivos. Pode ser de forma direta, onde que a substância está no meio ambiente e o organismo ingere, a partir do solo, sedimento, água, qualquer coisa. Ou de forma indireta. Por exemplo, tem um poluente no solo, uma planta absorve esse poluente e eu vou lá e como a planta. Então, daí, ao longo do tempo, eu vou absorvendo cada vez mais, e ele vai se acumulando no meu corpo. Outro conceito é biomagnificação ou magnificação trófica, que é um acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro na cadeia alimentar. E daí, como os predadores estão no topo da cadeia alimentar, eles acabam sendo os mais prejudicados. Professor, não entendi nada disso daí. Vamos então mostrar aqui um desenho para vocês. Olha aqui, bioacumulação em cima e biomagnificação embaixo. Digamos que tenha mercúrio, isso é um ambiente aquático, tá? Digamos que tenha mercúrio. Esses pontinhos vermelhos são mercúrio, metilmercúrio. A gente já discutiu e vai discutir bastante. Tem muito aqui devido à mineração de ouro, né? Aqui principalmente no norte do Brasil. Então, um peixinho, com 1 ano de idade, ele comia pouco, tem 2 unidades de mercúrio. Foi crescendo, comendo mais, acumulou 4 unidades de mercúrio. Ficou cada vez maior, tinha 7 unidades de mercúrio. Isso se chama bioacumulação. Quanto mais velho ele fica, mais ele vai se alimentando, mais mercúrio ele vai acumular. Bio, vida, acumulação. Ele vai acumulando. Mas tem um outro processo, aliás, não acontece só em ambiente aquático, tá? Terrestre também. Tem um outro processo que é chamado biomagnificação. Então, aqui eu tenho, ao mesmo tempo, 4 níveis da cadeia alimentar: os produtores, consumidor primário, secundário e terciário. Então, a planta, ela acumula metilmercúrio. Daí vai lá o consumidor primário e come um pouco de planta. Ele acumula 2 unidades de metilmercúrio.
Vai lá o consumidor secundário, terceiro nível, e come 2 consumidores primários. Ele vai acumular 4 unidades de metilmercúrio. Vai lá o consumidor terciário, essa daí é uma traíra, tá? É uma traíra essa daí. Vai lá a traíra e come 2 consumidores secundários. Ele vai ter 8 unidades de metilmercúrio. E isso ocorre no mesmo tempo, ao longo da cadeia trófica, em um ambiente qualquer. Biomagnificação. Agora, quando é o mesmo indivíduo ao longo do tempo, vai acumulando mais, é chamado bioacumulação. E assim, a gente tem casos ligados ao ser humano. Décadas de 50 e 60, Baía de Minamata, lá no Japão. Era uma baía onde tinha uma indústria que jogava seu esgoto cheio de metais pesados direto na baía. Em volta da baía tinha muitas pequenas aldeias de pescadores, e vocês sabem que os japoneses têm até hoje uma dieta baseada em frutos do mar, né? E as pessoas continuaram a comer frutos do mar. Só que aquela baía estava sendo contaminada por grandes quantidades de mercúrio. E vocês sabem que o mercúrio é neurotóxico, né? Ele provoca vários problemas no sistema nervoso. As pessoas estavam começando a ter problemas. Por quê? Elas comiam mais peixes. Vamos voltar aqui um pouco. O que aconteceu na Baía de Minamata foram os 2 sistemas. Caiu mercúrio na água, foi passando de um nível para outro. E daí as pessoas, o japonesinho aqui, ia comendo alga, ia comendo peixe, ia comendo outro peixe, ia comendo outro peixe, e daí foram bioacumulando. Começaram a nascer crianças com grandes distúrbios neurológicos, e os adultos também começaram a ficar com grandes distúrbios neurológicos. Até hoje as pessoas sofrem com isso lá em Minamata, e foi o primeiro grande caso que se encontrou no mundo, por isso é chamado mal de Minamata. Até hoje, quando a gente tem contaminação de um ecossistema por mercúrio e ele passa para o ser humano através da bioacumulação e ou biomagnificação, pode ser pelos 2 sistemas ao mesmo tempo, a gente chama que aquele lugar está com o chamado mal de Minamata. E hoje, gente, a gente pode levar essa ideia para todos os ecossistemas, para todas as ações do ser humano. O que é resíduo? O que é poluição do ar, do solo, da água? Isso tudo vai nos afetar através da cadeia alimentar, ou de forma direta também, não só da cadeia alimentar, bioacumulação e biomagnificação, mas também através da cadeia alimentar. Gente, vocês ainda estão na minha aula. Ai, que bom, eu fico tão feliz. Vocês continuam perseverando. Isso não é um assunto interessante? Isso serve para a gente, no nosso lado prático do dia a dia, para produzir alguma coisa, mas serve muito bem também para a gente começar a ver como estão os ecossistemas. De novo, o Klaus vem com aquele velho exemplo. Eu vou introduzir um organismo no ecossistema. Será que vai dar certo? Será que aquele ecossistema tem energia o suficiente para aqueles organismos que eu estou introduzindo ali? Eu tenho que começar a pensar nisso também, tá? Será que a gente não está tirando muita energia de um certo ecossistema? E daí ele vai ter falta de energia? O que acontece? O ecossistema começa a definhar. Tudo isso daí a gente tem que pensar do lado do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista prático também para o ser humano. Eu acho muito legal até biólogos entrarem nessa discussão da agricultura, porque pode inserir muita coisa de ecologia na agricultura. E a gente, assim, vai continuar produzindo os nossos alimentos
de menor impacto ambiental. Gente, perguntas? Dúvidas? Tá tudo certo, gente? A Samantha tá dormindo quase já. Vocês estão na minha aula, gente? Sim, professor. Tô aqui ainda, hein? A Fernanda está resistindo à tentação. Ou ela pode estar mentindo Não para a foi gente. comer churrasco. O Júnior tá mentindo aí, ó, falando que a internet tá suando. A Fernanda pode estar mentindo para a gente. Pode ser que ela esteja comendo lá e a gente não esteja vendo, né? Ó. A Fernanda Bom se não fosse, tá, mas agora professor, o tô Júnior nada falando que a ainda. internet tá suando ali. Bom, gente, A dúvidas? internet auxiliou bastante aqui agora. Agora eu acho que eu voltei. Voltou. Eu estou vendo que você entra e sai, entra e sai, entra e sai. Hoje tá difícil aqui. Gente, eu quero que vocês aproveitem esse restinho da aula e entrem lá na atividade de frequência. Lembre-se que ela é muito importante não só para ter falta ou presença, né? Preferência presença, mas é importante também para vocês pensarem um pouco mais. Eu mandei um artigo científico bem legal para vocês lá, gente, tá? Deem uma olhada sobre energia. É um tema importante dentro da ecologia, é um tema básico dentro da ecologia. Porque é assim que a gente entende como os ecossistemas eles se mantêm. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que os solos da Amazônia são uma porcaria? Uma porcaria. Por isso que tem alguns lugares da Amazônia que eles vão plantar alguma coisa em 2, 3 anos já não dá para plantar nada. Mas, professor, como que aquela floresta é tão exuberante? Por causa da transferência de energia de um nível trófico para outro que vai voltar e assim vai formando um ciclo, tá? E daí, o problema é que a Amazônia, daí, por causa desse tipo de fluxo, ela acaba tendo problemas maiores do que outros ecossistemas quando ela sofre poluição, através de bioacumulação e biomagnificação, tá? Então, são coisas muito importantes que a gente tem que estudar até quando nós estudamos o efeito do ser humano em um certo ecossistema, tá bom? É algo bem prático, hein, gente? Bem prático mesmo, tá? Então, entrem lá, aproveitem-se. De novo, eu passei do meu tempo, né, gente? Mas vocês ficam aqui, vocês gostam dessas discussões, né? E, por favor, de novo, gente, peço para vocês que vocês todos tomem cuidado com a Covid, tá? SARS-CoV-2. A situação está horrível. A gente está no pior momento desde que começou a pandemia há um ano atrás. E a gente tem que tomar muito cuidado. Torcer para que chegue logo a vacina. Tá difícil, mas torcer para que chegue logo. E a gente fique um pouco mais tranquilo. Eu vou consultar a professora Dani sobre qual é a decisão lá da reitoria das aulas práticas nesses próximos dias. Daí eu dou um retorno para vocês, tá? Pode deixar, gente. Vocês vão ficar sabendo com antecedência. Não se preocupem com isso. Com antecedência, tá? Então, gente, um bom resto de sexta-feira. Fernanda, bom churrasco para você. E Obrigada, professor. curtam o final de semana estudando ecologia, é claro, né? Porque não tem coisa mais linda no mundo do que isso. E eu quero ver todos aqui semana que vem, tá bom, pessoal? Tá bom, Obrigado, prof. professor. Bom final de semana. Bom final de semana para Semana que todos vem. vocês, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Bom final de semana. Igualmente, mano.